Olá, bom dia meus irmãos, amigos, Pastor Carlos aqui da Igreja Presbiteriana Central de Paranaguá para uma breve devocional com você. Deus está falando através da sua palavra e exclusivamente através da palavra dele. Eu queria ler um texto no livro de Neemias. Você sabe que Neemias é aquele que se encarregou de levar uma parte do povo de Deus do exílio de volta para Jerusalém, para a reconstrução dos muros em Jerusalém, depois ali de 70 anos de exílio. O texto no capítulo 9 de Neemias, a partir do versículo 2, vai dizer: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 do dia, e em outra 4/4 dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. O povo estava voltando do exílio, alguns não tinham vivenciado os cultos, a adoração, os sacrifícios, os exercícios religiosos em Jerusalém. Era uma nova geração, uma antiga geração lembrava-se inclusive, mas aqui algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que o povo de Deus se separava dos estranhos. Esse processo de santificação não é movido por preconceito, não é movido por misoginia, mas é apenas no sentido de eu vou me apartar para buscar o Senhor. Na verdade, santificação é isso. Na sua origem, santificar é cortar. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui: eles levantaram-se, ficaram de pé e leram no livro da lei do Senhor. Eles buscaram naquilo que Deus revela o aprendizado do Senhor seu Deus. Note isso, a ideia da intimidade, da proximidade. 1/4 do dia. 4/4 do dia corresponde a 6 horas. Durante 6 horas eles leem o livro da lei. Eles aprendem de Deus. As outras 6 horas são reservadas para confessar e adorar. Ok, por que a gente está lendo esse texto? Quero ser breve nesse sentido. Hoje nós temos um fenômeno, mais um. A igreja brasileira é prodigiosa nisso, Sempre vão surgindo novos e novos fenômenos, Atingindo a igreja brasileira, e isso vai aí se espalhando, Que fenômeno é esse? As igrejas estão abolindo os púlpitos. Por que será? Eu tenho algumas teses, possam ser elas verdadeiras ou não. Uma delas é o conforto de você poder estar à frente de um grupo de pessoas com mobilidade, sem precisar necessariamente estar ali estático diante de um púlpito para falar a palavra de Deus. Uma outra coisa é proximidade, como se o púlpito fosse uma barreira entre o preletor, o pregador e as demais pessoas. Olha como somos iguais. Estamos aqui para acolher. Estético, prático. Podemos encontrar aí vários motivos para isso, para tirarmos o púlpito. A reforma protestante, principalmente a igreja reformada em si, tirou todos os aparatos, os enfeites das igrejas e deixou como móvel principal púlpito e a mesa da comunhão, a mesa da Santa Ceia. Por quê?
porque a ideia é que a palavra de Deus é o centro do culto. O que nós vemos hoje? Com toda certeza, você tirar o púlpito das igrejas traz essa ideia de mobilidade, de proximidade, de igualitarismo. Mas será que não há algo mais profundo nisso? Abrirmos mão de uma pregação expositiva e cristocêntrica? Quando nós ouvimos aquilo que está sendo pregado nesse novo ambiente mais acolhedor e mais prático, muitas vezes a Bíblia não é mais a âncora. São ideias pessoais, filosofias próprias. Quando muito usa-se texto bíblico apenas como um reforço emocional, não há mais a preocupação do estudo do contexto histórico, cultural, do contexto literário, do significado das palavras para auxiliar, para ajudar na compreensão, do uso da própria escritura para explicar a escritura, mas vai sendo colocado sobre a escritura ideias próprias. Isso é um risco. O risco de nós falarmos para a Bíblia ao invés da Bíblia falar para nós. Aí alguém pode argumentar, mas você não pode julgar. Não, a questão não é essa. Ninguém está julgando. Aliás, Jesus disse, não julgueis. Quando nós julgamos, nós estamos falando para uma pessoa que ela é pior do que nós. O nosso comportamento sempre deverá ser de humildade diante de Deus. No entanto, a Bíblia, principalmente ali os autores no Novo Testamento, Paulo, apóstolo Pedro, nos aconselhavam, a igreja da sua época e a igreja de hoje, a sermos criteriosos, a observarmos se aquilo que está sendo falado é repercutir o que Jesus ensinava, ouvir e transmitir a homens idôneos aquilo que Jesus ensinava, que passou para os apóstolos. Paulo vai dizer, eu jamais deixei de pregar ou de ensinar todo o conselho de Deus. Então, quando eu deixo de falar o que a Bíblia fala, começo a falar aquilo que está no meu pensamento apenas para atrair pessoas, aliás, Paulo também lembra a Timóteo que isso um dia iria acontecer, pessoas iriam tentar ouvir aquilo que aliviasse a coceira nos ouvidos. Isso é um risco que precisamos ter criteriosos. Ou seja, ouça e analise se aquilo que está sendo falado está ancorado no texto bíblico. No tempo de Neemias, os homens ficaram 6 horas. Em primeiro lugar, eles se apartaram do mundo, ficaram 6 horas ouvindo a lei de Deus. E ato contínuo, confessaram os pecados. Se você ouve algo que não faz com que você reflita sobre a sua miséria, sobre o seu pecado, sobre a sua necessidade da graça e misericórdia de Deus. Se você ouve algo que apenas se transforma aí em alguém que vai conseguir alcançar, produzir, vencer, te transforma aí num super-herói da fé, tenha critério. A segunda coisa, que o texto levou a adorar a Deus. Deus é o centro do nosso culto. É para Deus que todas as coisas no culto se voltam. É Ele que fala conosco através da sua palavra. O homem não é o centro do culto. É Deus e a sua palavra. Portanto, o púlpito é muito importante. Não é mágico, mas é muito importante na medida que nos diz, aqui a palavra de Deus é o centro do culto. É preciso refletir, é preciso pensar nos modismos que alcançam as igrejas. Talvez não seja apenas estético. Talvez não seja apenas uma maneira de incluir,
de acolher, mas talvez seja um sinal de uma mensagem rala, superficial, que não leva o homem a refletir sobre a necessidade da graça e da misericórdia, a necessidade de buscar a santificação, a necessidade de mudar de vida, a necessidade de deixar aquilo que desagrada ao Senhor e buscar aquilo que agrada. E, em último lugar, Deus é o único ser que merece adoração. Reflita, pense, que Deus te abençoe, que seja a palavra a única regra de fé e prática para a vida da igreja. Deus te abençoe.